Olá pessoal, nesse vídeo vou revelar a vocês algo muito profundo que está na parábola do filho pródigo. Todo mundo cresce na igreja aprendendo que um filho sai de casa, se arrepende, volta e o seu pai recebe. Mas não é só isso. É algo muito profundo e eu vou explicar para vocês quem é esse homem, quem são os seus dois filhos, o que representa as vestes, o anel, as sandálias, o bezerro cevado. É algo muito profundo que vocês precisam saber. Nessa história impressionante, Cristo resumiu a Bíblia inteira, todo o seu plano de salvação, dentro de uma simples e pequena parábola. Vamos lá? Você pode acompanhar lendo o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, onde começa assim: Um certo homem tinha dois filhos. Esse homem é Deus. Ele é o fazendeiro, é o dono do céu, é o dono da fazenda. Esse homem é o dono de tudo. E ele tinha dois filhos, que são Efraim e Judá. Efraim é o invejoso, é o mais novo, ele tinha inveja de Judá, que era o mais velho e opressor. Pois então, o motivo da separação é inveja e opressão. Nenhum filho sai de casa à toa, nenhuma briga é à toa, né? E Deus permitiu que eles se separassem. Na Bíblia tem vários profetas que falam desses dois, né? Fala da separação desses dois, que eles eram 12 tribos e viraram então duas casas, a casa de Judá e a casa de Efraim. Eles são os filhos da promessa, porque Jacó teve 12 filhos. A promessa foi para Abraão, que passou para Isaac e passou para Jacó. E Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos viraram 12 tribos. E essas 12 tribos se dividiram em duas, onde 10 foram para o norte, para Samaria, que também são gentios, ou tribo de José. Então Efraim simboliza o mundo, tá? Todo mundo. São as 10 tribos que foram para o norte. E duas tribos ficaram no sul, duas que são Judá e Benjamim. Só que Benjamim é menor do que Judá, então prevaleceu o nome de Judá, que era uma tribo maior. Então duas tribos ficaram em Jerusalém e 10 foram para o norte, para Samaria. E Efraim, o invejoso, não estava se dando muito bem com o Judá, que era o opressor. Então Efraim, que é o mais novo, o que, que ele fez? Voltar aqui para a parábola. Efraim, que era o mais moço, disse ao pai: Pai, dá parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, mais novo, né, que é o Efraim, pegou tudo que tinha e foi para uma terra longínqua, quer dizer, um outro reino. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Gastou tudo naquela terra, e houve uma grande fome naquela terra, e começou a aparecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual lhe mandou para os seus campos para apacentar porcos. Isso aqui é terrível, tá? Isso aqui é participar de coisas imundas, né? Satânicas, aqui é coisa demoníaca. E ele desejou até encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Isso aqui são religiões e doutrinas satânicas que ele desejou como alimento. Ele até alimentava porcos. Isso aqui é terrível. Bom, e fala que ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ele lembrou que nem na fazenda do pai dele os empregados passavam fome, né? Eles tinham abundância de pão. E ele ali estava perecendo de fome. E aí ele voltou, lembrou de tudo isso, caiu em si, voltou. E aí, quando ele chegou, o pai lançou-se a seu pescoço e o beijou. E pediu para o servo, que são os anjos, trazer depressa a melhor roupa. A melhor roupa, pessoal, é essa daqui, ó. O linho fino, puro e resplandecente, que são a justiça dos santos, né? Quer dizer que, quer dizer que Cristo aqui já o perdoou. Aqui está no Apocalipse 19, tá? Então essas são as melhores vestes, que são as vestes celestiais, que o Pai mandou colocar no filho perdido, no filho que voltou. E outra coisa, ponde-lhe um anel na mão. O anel, todo mundo sabe que é uma aliança, né? É a aliança que Deus fez com Jacó, que começou com Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus devolve para esse filho mais novo que volta a aliança, a promessa. Volta a promessa com ele. E outra coisa, as sandálias.
Isso aqui é muito profundo de explicar. Talvez eu não consiga explicar, mas eu entendi bem, mas eu não sei se eu vou conseguir explicar. Espero que vocês entendam. As sandálias aqui, pessoal, significa uma nova vida, tá? Porque, ó, lá em Êxodo, cadê Êxodo? Aqui. Êxodo, capítulo 3 e versículo 5, olha que Deus fala para Moisés: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Por que Deus disse isso para ele? Porque Moisés ele cresceu lá com os demônios, com os deuses do Egito. Toda a infância dele foi com os demônios. Então ele não podia se aproximar de Deus. O sapato, o caminho dele, por onde ele andou, estava contaminado. Estava com o sapato sujo. Então tinha que tirar esse sapato. E ele tirou. Certamente Moisés recebeu a sandália também, né, para que ele recebesse uma nova vida e cumprisse o seu propósito, né, com Deus. Então, a sandália nos pés significa uma nova história, uma nova vida. Por exemplo, quando chega uma visita na sua casa e ela tem os pés cheios de lama, você vai saber que ela andou por lugares que tinha lama. Ou se estava cheio de grama, pedaço de mato, você vai saber que ela andou no mato. Enfim, ou piche, asfalto, pelo sapato se sabe o local que a pessoa andou. Claro que aqui é espiritual, né? Mas no espiritual fica marcado para sempre. Um sapato, uma sandália, você compra um todo mês, a cada ano, você vai trocando. Mas para Deus, o lugar que você pisa está marcado. E aqui ele oferece para esse filho que voltou sandálias, quer dizer, uma nova história, uma nova vida. Porque onde ele pisou foi esquecido. Isso aqui é um perdão, tá? Significa um perdão. Bom, e o principal aqui, o que é? Trazei o bezerro cevado, e matai e comamos e nos alegremos. O bezerro cevado, pessoal, é Cristo. Isso aqui é o sacrifício. O melhor que tinha no céu, na fazenda, Deus mandou para celebrar a chegada do seu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se, e se achou. Então começaram a se alegrar. E fala que o filho mais velho, que é Judá, o opressor, estava no campo. Em várias outras parábolas, Cristo fala que o campo é o mundo. Isso está muito claro na Bíblia. Quer dizer o quê? Que o filho mais velho não estava dentro da casa, que é o céu. O filho mais velho, ele estava no campo, que estava longe da casa, estava distante também. E ele ouviu a música e as danças, né? E chamou um dos servos, que é um dos anjos, e perguntou o que era aquilo. Aí o anjo fala: Veio teu irmão. Teu pai mandou matar o bezerro cevado, olha só, que é o Cristo, porque recebeu são e salvo. Aí ele se indignou e não queria entrar na casa, porque ele era opressor. Ele viu que o filho mais novo tinha pegado tudo que tinha da fazenda e saiu e gastou tudo, né? E ele fica indignado. E ele fala assim para o pai: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou seus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Quer dizer, ele fica indignado. Aí o pai disse assim: Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. O mais importante nessa parábola é entender que o bezerro cevado, pessoal, é Cristo. É Cristo. Tá certo? Aqui o bezerro cevado, ele é Cristo. Olha o que Cristo disse. Aqui, ó, em João. Olha o que o bezerro cevado disse, que é Cristo, né? Na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o teu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, o bezerro cevado foi o que Deus mandou para o sacrifício, para dar a festa para os dois filhos. Então, aqui é uma junção das 12 tribos, que são os filhos da promessa. Uma parábola só, Deus montou uma história da Bíblia inteira, do começo até o fim. Por isso que poucas pessoas entendem, porque ela é muito profunda. Às vezes, tem Bíblias que têm subtítulos, né? Vários subtítulos. E esses subtítulos, eles matam o texto, porque ele faz você
pensar em outras coisas. Porque quando tem um subtítulo é porque o tradutor quer que você entenda alguma coisa. Porque Cristo, quando ele falou a parábola, ele não disse assim, o filho pródigo. Aí escreveram lá, o filho pródigo. Não, não foi isso. Ele contou a parábola. E sem contar também que esses dois filhos aqui, ó, um, o filho mais velho, é a dracma perdida, tá? Porque essa mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. O que que ela fez? Ela acendeu a candeia. O que é isso aqui? Espírito Santo. Então ela acendeu a candeia e varreu a casa. O que é varrer a casa? Tirar o pecado. E ela busca com diligência até achar. E depois ela achou, né? E o que ela fez? Convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. A dracma é o dinheiro. A mesma coisa acontece com o pastor que perde as ovelhas. Aí ele vai buscá-la, apoia nos seus ombros jubilosos. Só faltou beijar, né? Que o pai beija Efraim. Então essa ovelha perdida aqui é Efraim, que se perde fora da casa. E a dracma perdida é Judá, que se perdeu dentro de casa. Aí o pastor, ele encontra a ovelha. O que ele faz? Convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Então ambos acabou em festa, acabou em alegria. Tanto para a ovelha perdida, que é Efraim, quanto para a dracma, que é Judá. Então, não se apeguem a subtítulos e nem também a capítulos. Porque às vezes, o livro de Isaías é assim. Deus fala assim por 10, 20 capítulos, mas é um assunto só. E aí divide em 20 capítulos. Só que quando divide o capítulo, às vezes as pessoas entendem que mudou o assunto, que é outra coisa. Mas não é. É a mesma coisa. Então não se apegue muito a capítulos, tá? A divisões de capítulos e também a subtítulos quando a Bíblia tem subtítulos. Essa daqui não tem, mas se tiver, tome cuidado, porque aqui não é um filho perdido, são dois. Não é só um. Bom, então esse é o vídeo para hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.